Fala galera, tudo bem? Professor Sérgio na área. Hoje uma live muito especial. Muito especial, como eu disse. Hoje eu vou receber daqui a pouquinho a Tayane. Isso aí, ela já chegou. Isso aí, já vou mandar aqui o convite para ela. E vamos falar sobre um assunto muito legal, ok? Qual que é? Para você que vai entrar na live agora, você que vai assistir a live depois, essa live eu vou fazer questão, inclusive, de deixar salva e também colocar lá no meu canal YouTube, do YouTube, ok? Certo? Deixa eu só colocar o que é o título. Que eu preciso saber. Deixa eu só chamar ela aqui para ela entrar. Aí, sim, eu coloco o título. Ok, vamos lá. Cadê a Tayane? Aqui. Foi. Chamei. Mandei. Vamos ver se vai receber aqui, vai aceitar. E aí, a gente vai iniciar a nossa live. Ok? Salut! Fala, Tayane, tudo bem? Salut, tudo bem contigo, Sérgio? Muito bem, muito bem. Deixa eu só colocar aqui o título. Seja muito bem-vindo aqui ao Francisco César, aqui numa versão, né, da live. Uma versão da live, a gente vai bater um papo muito legal. Vou colocar aqui o nosso título enquanto isso, vou colocando aqui, enquanto a galera vai entrando, Certo? né, que você precisa saber antes de imigrar para o Canadá. Isso. Vamos ver. Aqui vou fixar. Ok. Bem, Tayane, muito bem-vinda aqui. Por favor, eu já te conheço, né? Mas a galera que está aqui, a galera que está entrando na live, que está chegando, já estou pedindo para chamar todo mundo, né? Compartilhe com seu primo, tio, tia, no grupo da família, grupo de churrasco, grupo do futebol, né? Da escola, da faculdade, da galera que quer realmente ter uma noção de que eles precisariam saber antes de migrar para o Canadá, antes de iniciar, inclusive, o processo. Como eu disse, eu te conheço, conhecer o trabalho. Se apresente, por favor, para a pessoa te conhecer, ok? Quem é a Tayane, onde ela vive hoje, e a gente vai falar um pouquinho da sua trajetória aqui no Brasil e também como que tem sido os seus dias no Canadá. Por favor. Beleza. Então, eu sou a Tayane, eu sou do Rio Grande do Sul, no Brasil. Antes de vir para o Canadá, eu morava já fazia uns 6, 7 anos em Porto Alegre, que é a capital do Rio Grande do Sul. E eu estou em Montreal, na província do Quebec, já fazem aproximadamente 1 ano e 6 meses por aí. Eu sou advogada de formação, especializada na área de direito do trabalho. Mas um dos fatores que me fez querer mudar de país foi exatamente porque eu queria mudar de carreira, eu queria buscar outros rumos, então eu vim para o Canadá. Eu estudei International Business Management num college aqui em Montreal e atualmente eu trabalho como account manager para uma startup que trabalha vendendo material para paisagismo, principalmente no mercado dos Estados Unidos. Então, hoje em dia eu sou responsável pelo mercado da Califórnia e de Nova York. Que chique! Você viu assim um currículo assim bem resumido, porque se você continuar com o seu currículo, a gente termina a live daqui uma semana, né? Uma Mas versão pelo menos expressa, uma versão expressa de quem eu sou, o que eu faço. que legal, que bacana. Gente, a Tayane fala muito bem francês, muito bem mesmo. Mas hoje a live a gente optou em fazer a live em português para poder facilitar mesmo o processo da comunicação, principalmente para todos que estão neste momento em busca, preparando a documentação, buscando agências, vai curtindo, compartilhando sim com as pessoas que gostariam de saber, de ter informações, ok? Porque a TN, a gente vem conversando sobre isso já faz um bom tempo para a gente falar deste assunto. Ok. Tayane, primeira pergunta. O que mais te atraiu no Canadá? Porque eu sei que você já falou aqui que você queria mudar de área, mas além disso, tem mais alguma coisa que te atraiu no Canadá? Foram vários fatores.
que quando eu comecei a criar na minha cabeça a ideia de sair do Brasil, eu comecei a pesquisar sobre países e oportunidades, e diversos fatores me fizeram optar pelo Canadá. O primeiro deles é a língua. O Canadá, como um país, ele é oficialmente bilíngue, então aqui se fala francês e inglês. Eu já era fluente no inglês, eu estudei inglês desde criança, fiz intercâmbio para os Estados Unidos quando eu estava na faculdade, então eu sabia que a questão da língua não seria uma barreira tão grande, pelo menos eu pensava que era, depois a gente fala mais sobre isso, Sérgio. Sim, Porque no Quebec não é bem assim. a gente vai falar. Mas foi a questão da língua, foi a questão da proximidade também, porque alguns dos outros países que também têm o inglês como língua oficial, eles são um pouco mais distantes do Brasil, como a Austrália, países da Europa. A facilidade no processo de imigração, a questão do Canadá ser conhecido por ser um país aberto ao imigrante, diferente dos Estados Uhum. Unidos, por exemplo, que não tem essa facilidade e a gente sabe que existe uma barreira muito maior. E também o fato de que eu já tinha amigos morando aqui, então, como eu vim sozinha, vim sem marido, sem namorado, sem ninguém, ter alguém aqui já me esperando, fez com que o Canadá fizesse muito mais sentido para mim do que qualquer outro país. Olha só, olha, 1 ano e 6 meses já no Canadá, fala muito bem inglês, viu, gente? Fala muito bem francês, que bacana, você poder contar um pouquinho. Assim, o que que é, assim, uma pergunta que não estava muito no meu roteiro, mas o que mais você estranhou nesses 1 ano e 6 meses aí no Canadá? Antes da gente prosseguir. Gente, você que está chegando agora, se você tiver qualquer pergunta, coloque aqui, ok? Deixa a sua pergunta, porque a gente quer te ajudar, você que tem dúvidas sobre o processo de imigração para o Canadá. A língua, o francês e o inglês são importantes, sim ou não? O que você precisa saber? O que você precisa organizar? Como se comportar? Como se portar? Entrevistas e tudo. Ela passou por tudo isso e ela vai esclarecer todas as dúvidas, inclusive a questão, né, do pessoal que trabalhou numa área e chega lá, como proceder para poder ingressar nas áreas lá e como que foi todo esse processo. A TN está aqui, gente, para ajudar você. Então, vai compartilhando com a turma toda que você conhece, ok? E se tiver pergunta, comentários, coloca aqui que a gente vai ler. Vamos lá, Tayane. O que você estranhou assim, você chegou lá? Uma coisa que você me contou que eu gostei bastante, eu queria muito fazer isso aqui em casa. Cachorro no Canadá não late. Você falou isso para mim. Primeiro deixa eu dar oi para minha amiga. Oi, pá! Diretamente do Canadá. Tem várias questões culturais que, quando a gente chega aqui, são, não vou dizer um baque, mas são tanto quanto estranhas. Essa questão do cachorro. Ai, oi para minha irmã também, ciumenta. A questão Oi, do irmã cachorro. da Tayane, tudo bem? Seja muito bem-vinda aqui à live. Depois eu te conto. Se você quiser entrar aqui e falar um pouquinho com ela, você tá aberto, viu? Ou alguma Oi para amiga que todo queira mundo. entrar. Oi para todo mundo. Oi para Fábio também. A Legal. questão do cachorro até é uma coisa que é bem relevante para quem quer vir para o Canadá com pet. É que, ao contrário do Brasil, aqui a questão do pet ela é muito bem regulamentada pelo governo, inclusive pela cidade onde tu mora. Então, dependendo da cidade para onde tu quer ir, pode existir até um limite a quantos animais tu pode ter em casa. E para tu poder ter um animal na cidade, num prédio, ele tem que ser muito bem treinado. É bem complicado achar apartamento aqui que aceite pet, começa por aí. A maioria não aceita, principalmente se for um pet de porte grande. E para aceitar o teu animalzinho tem que ser muito bem treinado. E nessa questão de treinado, é que aqui no Canadá eles não usam tapetinho higiênico, tá, gente? Tapetinho higiênico é só para urgência. Faça chuva, faça sol, faça tempestade de neve, o pessoal sai para a rua para passear com os bichinhos. Eles são tudo ensinado a fazer as necessidades deles na rua, não fazem dentro de casa. E se por acaso tu usar o tapetinho higiênico e tu é o tipo de pessoa que tu vai trabalhar o dia inteiro e teu animalzinho vai ficar em casa, se teus vizinhos reclamarem do cheiro, por exemplo, tu pode ser obrigado a ter que se mudar ou a se desfazer do teu pet. E a mesma coisa a questão do barulho, questão de latido. Então, essa é uma questão que é bem diferente. A segunda questão que eu notei, que meus amigos também falam, é que o almoço deles definitivamente não é a refeição mais importante do dia. Eles almoçam uma salada, uma fruta, um sanduíche.
Então, se tu tá trabalhando numa empresa, por exemplo, que tem um refeitório e tu tá preocupado em levar tua marmita lá com teu arroz, teu feijão, tua carne, tua salada e esquentar no micro-ondas, não te preocupa, não vai ter muita competição pelo micro-ondas, não. Porque o pessoal aqui traz uma saladinha, um sanduíche, e esse é o almoço. A refeição principal deles é o café da manhã e a janta. E aí vem o terceiro fator, eles jantam muito cedo. Eles jantam 6 horas, 6h30 já estão jantando. Então, a gente que tem o costume de jantar tarde, eles estranham bastante. Olha só. Gente, vocês ouviram então, Teno? Como eu te falei, eu tenho uma cadela aqui em casa. Se você quiser, eu treino ela. Eu dou um jeito de treinar, não sei como. Eu Pode mando mandar, para pode mandar que eu mando. meu apartamento aceita pet. Ah, perfeito. Eu mando a pitica para você. Ela vai amar, viu, Canadá? Ela já vai chegar com um pacote completo do francês, Isso viu? que eu ia falar, Então vamos lá. ela já chega latina em francês. Muito bem. Tene, deixa eu te perguntar. E quando você iniciou o seu processo de imigração, assim, conte um pouquinho para as pessoas que estão nos assistindo, que vão assistir depois também, porque hoje a gente vê que o Canadá abre bastante inscrições para várias coisas, para várias modalidades. Eu mesmo, eu sou enfermeiro de formação, para quem está assistindo aqui, e eu sou professor de francês. E lá, para enfermeiros, tem muitas vagas mesmo sendo oferecidas, né? De tempo em tempo. E o que uma pessoa precisa saber antes de qualquer coisa? E as agências, né, sérias, o que elas têm? Que você, além de você ter ido para o Canadá, você é advogado. Acho que você tem os dois lados que podem ajudar muitas pessoas que... Eu conheço um casal há muito tempo atrás, tentou imigrar para o Canadá e não deu certo por questões burocráticas e tudo tal, gastaram muito dinheiro. O que você pode orientar para a pessoa que está nos assistindo neste momento? O que pode servir para ela? É para todo mundo ir ou não? Vamos começar por aí. Então, a vida de imigrante, eu não considero que é para todo mundo. O pessoal às vezes se deslumbra vendo canais no YouTube, seguindo influencers no Instagram e vem essa vida maravilhosa que a gente posta e é aquele negócio, né? Que não enxergam o perrengue por trás de tudo isso. É uma vida bem difícil, é uma vida principalmente de renúncia, porque tu tá abrindo mão de toda uma vida que tu já tinha no teu país, tu tá abrindo mão de uma carreira consolidada ou não, tu tá abrindo mão muitas vezes da tua família, tu tá abrindo mão de todo o teu círculo de amizades e tu tem que estar ciente disso, que tu tá começando do zero em todos os aspectos da tua vida, tu tá começando do zero no teu lado profissional e no teu lado pessoal também, tu vai ter que fazer novas amizades, tu vai ter que iniciar uma nova carreira, mesmo que tu venha para cá para trabalhar na área que tu já trabalhava no Brasil, as empresas aqui elas valorizam muito o tempo de experiência de trabalho no Canadá. Então, eles vão te valorizar. Eles reconhecem que tu tem experiência, eles reconhecem que tu atuava na área, mas tu não tem experiência no mercado daqui. E como todo mercado de trabalho ele é muito afetado pela cultura do povo, com certeza o ambiente de trabalho vai ser diferente. Já começa, aproveitando que a gente já falou do almoço, já começa pelo almoço. No Brasil é lei. Se tu trabalha mais de 6 horas por dia, tu tem que ter 1 hora de almoço. Como advogada trabalhista, eu sei muito bem que a maioria das empresas não dá 1 hora de almoço, mas é lei. Se tu quiser tirar 1 hora de almoço, se tu bater o pé, ou se tu teve a sorte de trabalhar para uma empresa que respeitava isso, ótimo. Aqui não é assim. Até porque, como eu disse, as pessoas não almoçam muito. Comem um sanduíche rápido em 10, 15 minutos, o horário do almoço não é pago, e essa folga depende muito da empresa para quem tu trabalha, mas no geral essa folga de 1 hora, não. Tu vai ter no máximo 15 minutos, meia hora. 1 hora tu esquece. Então, essa é a primeira pergunta que a pessoa tem que se fazer. Eu tô preparado para abrir mão de tudo isso e começar do zero? Sair da minha zona de conforto? Isso não quer dizer que tu é melhor ou pior que ninguém, porque não é do perfil de todo mundo. Se tu é muito apegado à tua família, se tu é daqueles que não consegue passar um mês sem ver teus pais, um mês sem ver teus irmãos, esquece, não é para ti. Vem visitar, vem passear, o Canadá é um país lindo, mas não é para ti imigrar. Segundo lugar é estudar o teu perfil
e estudar o perfil das províncias do Canadá. O Canadá ele é um país enorme. Em território, ele é maior que o Brasil. Não em população, óbvio. Mas em território, ele é maior que o Brasil. E várias províncias aqui têm o seu programa próprio de imigração. Então, se o teu alvo, por exemplo, for o Quebec vai ter um programa próprio de imigração. Inclusive, o Quebec ele tem uma particularidade que a gente sempre brinca. Tudo no Quebec tem que ser diferente. O Quebec não aceita o programa de imigração federal. Então, se tu quer vir para o Quebec, tu tem que vir por um dos programas do Quebec. As províncias do Atlântico, que a gente chama que são aquelas bem frias, elas têm os seus próprios programas de imigração. E as províncias do Atlântico, inclusive, elas acabam sendo muito mais rápidas, porque são lugares muito frios que ninguém quer morar lá, nem canadense quer ir para lá. Então, elas têm um incentivo maior para agilizar o teu processo de imigração. Se tu é da área da tecnologia da informação, se tu é da área da TI, da computação, o teu processo de imigração vai ser muito mais rápido e vai ser muito mais fácil que uma pessoa da área do direito, por exemplo. Porque eles reconhecem a tua experiência, eles reconhecem o teu diploma, muitas vezes, e eles têm uma grande procura por pessoas da área da tecnologia. Então, basicamente, qualquer programa de imigração de qualquer província que tu for optar, tu vai conseguir te beneficiar da tua experiência e o fato de tu ser da área da TI. Então, primeiro é identificar se tu realmente está preparado para isso, e depois é identificar o teu perfil e escolher a província que tu quer no Canadá, né? E aí entra a questão do próprio frio também. Tá preparado para te mudar para uma província, por exemplo, que nem o Quebec, que tem um frio rigoroso, que tem tempestade de neve, ou quem sabe tu tem que ir para Vancouver, onde não neva tanto, mas chove bastante. Toronto também não é tão frio quanto o Canadá, mas também chove muito mais. Cada lugar vai ter a sua particularidade em relação à temperatura, à cultura, ao processo de imigração. E tudo isso tu tem que estudar muito antes de te mudar para cá. Olha, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Dá para ficar rico indo morar para o Canadá? Não, não, não. Muita gente tem essa impressão porque o pessoal que se muda para cá, tu começa a ver eles com certos bens materiais que aí no Brasil são tão caros. Mas aqui o acesso é mais fácil e é muito mais Uhum. barato, né? Vou usar como exemplo o que é sonho de consumo de muita gente, que é o iPhone. Ah, que todo mundo que se muda para o exterior troca de iPhone todo ano. É que aqui, primeiro, é muito mais barato. E segundo, os planos de telefonia aqui, eles oferecem para ti a modalidade de tu parcelar o teu celular, incluído dentro do plano, e eles têm muitas promoções. Foi o meu caso, eu queria trocar o meu celular, ele estava com 2 anos de uso já, eu queria um com uma câmera melhor, e eles tiveram uma promoção ótima de final de ano, meu plano de operadora, e aí eu fiz e tá parcelado e eu tô pagando junto com o meu plano. Eu não pago US$ 40 por mês para trocar o meu iPhone e ainda consegui vender o meu por fora. Então, é uma falsa impressão que o pessoal tem, mas é porque aqui o custo de vida é mais barato e a qualidade de vida é maior. Então, morando aqui, tu não vai ser rico, mas tu vai conseguir ter acesso a coisas que no Brasil tu não consegue acessar em consequência da qualidade de vida e do custo de vida aí. Olha só, gente, vocês que estão chegando aqui na live, ó, o William colocou aí, que orgulho de você, Tatá. Você quer falar alguma coisa pro William? Beijo pra ti, guri. Saudade. Vem me visitar. Vamos Que carimbar esse legal, passaporte. legal. Gente, a gente está aqui na live com a Tayane. A Tayane, ela mora em Montreal, né, no Canadá, e já faz 1 ano e 6 meses, fala muito bem inglês, fala muito bem. Até o final da live ela vai soltar um pouquinho de francês aqui. Vai achando que ia deixar isso barato assim, nem um pouquinho. Então, outra coisa, e a agência? O processo, sim, de agência. Por onde começar? Por exemplo, hoje eu, Sérgio, casado, com 2 filhos, eu quero ir para o Canadá. Por onde que eu começo? Eu acho que, em virtude da tecnologia, hoje, uma ótima maneira de tu começar é tu procurar na internet pessoas que já trilharam o caminho que tu quer trilhar. Porque elas Sim. vão poder te falar um pouco da experiência delas, um pouco do processo delas, e também vão poder falar sobre agências. Infelizmente, eu não tive uma boa experiência com a agência que eu escolhi. Não vou falar o Uhum. nome da agência aqui, não vem ao caso, mas as informações que eles me passaram não eram verdadeiras. Mas eu sabia que não eram verdadeiras, porque eu já tinha vindo visitar Montreal.
E eu também tive algum problema com a documentação, porque eles não tiveram a diligência necessária no meu processo. E isso sim me complicou bastante aqui, porque eu cheguei, tive que esperar uns 3 meses antes de poder começar o meu college, porque a minha documentação não estava de acordo e eles não fizeram essa conferência. Mas a questão de mentira, por exemplo, a agência que eu procurei para vir para cá me disse que Montreal era uma cidade bilíngue. E não é, gente. Inclusive, se tu olha a Constituição Municipal aqui de Montreal, a língua oficial é o francês. Então, eles falam inglês, sim, mas a língua oficial é o francês. Então, qualquer lugar que tu for, vai ser a primeira língua que alguém vai falar contigo, vai ser bonjour, não vai ser good morning, good afternoon, não. Os menus dos restaurantes, a maioria só tem a versão em francês, só nas áreas turísticas que eles têm as duas versões. As placas nas ruas são todas em francês, sinalização de trânsito é toda em francês. A comunicação oficial do governo, ela vem em francês. Tu pode solicitar em inglês, mas ela vem em francês. E isso vale para qualquer coisa. Eu, por exemplo, que nem tem aí as bicicletas do Itaú, aqui tem o sistema da Bixi, que tu aluga a bicicleta pelo aplicativo e tudo. Quando tu baixa o aplicativo, tu tem que fazer primeiro todo o teu cadastro, todo o processo em francês, para depois poder dizer, não, eu quero trocar para inglês. Qualquer serviço que tu for ligar aqui, que tu for telefonar, eles vão te falar tudo em francês. E é bem possível que até a opção para inglês, a clique 9, eles vão falar isso em francês também. Então, se tu não entende nem isso, te dificulta bastante. E outra pergunta, porque assim, as agências, elas orientam as pessoas em relação ao idioma? A Não. pessoa buscar pelo menos aprender alguma coisa? Pela experiência que eu tenho, que meus amigos têm, que pessoas com quem eu já conversei na internet que vieram me procurar porque querem fazer o mesmo processo, infelizmente não. A maioria das agências, elas estão preocupadas em te vender o pacote e depois que tu tá lá, te vira. Então, vão falar para ti a mesma coisa que falaram para mim porque sabiam que eu falava inglês. Eu falei, inglês para mim não é um problema. Então, eles falaram, não, lá eles falam inglês, a cidade é bilíngue, tu não vai ter dificuldade nenhuma de achar emprego, tu não vai ter dificuldade nenhuma de te comunicar. E não é bem assim, a cidade não é bilíngue, a cidade fala francês, é francófona. A província é francófona. Província do Quebec é a língua oficial da província. Se tu sai de Montreal, se tu vai para o interior, esquece inglês, eles não falam inglês, eles falam francês. Então, eles não vão ter essa preocupação. É uma coisa que tem que partir de ti e eles vão tentar te convencer. Claro, eles querem vender o pacote, eles querem que tu feche com eles, então eles vão te enganar nesse sentido. Então, procura informações, escolhe, por exemplo, eu quero ir para Toronto. Procura na internet o pessoal que está em Toronto, entra em contato com eles, vê como é que é, porque às vezes tu quer ir para Toronto sem nem saber direito como é que é Toronto, só com o que está na tua cabeça e o que muita influencer te vende e não é a vida real. Ela vai postar foto, a influencer em Toronto, ela vai postar foto dos dias lindos de sol, dos passeios que ela fez em Niágara. Ela não vai postar foto das 2 semanas que ela ficou trancada em casa porque não parava de chover, né? Mesma coisa a influencer aqui do Quebec, de Montreal. Ela vai postar a foto dela indo esquiar, mas ela não vai te explicar que é uma atividade cara, que é uma atividade longe da cidade, ou seja, tu vai precisar de um carro, tu vai precisar de uma carteira de motorista aqui para conseguir o carro. E mesmo assim, se tu for toda equipada, com toda a roupa de frio, dependendo da temperatura que tu era acostumado no Brasil, para ti vai ser horrível. Eu tenho amigos que estavam loucos para esquiar, chegaram aqui, foram e não aguentaram. Eles pagaram a taxa de 3 horas na montanha, não ficaram 1 hora lá porque estava muito frio. Caramba! Então, o Sérgio sabe, a gente passou o inverno canadense todo tendo aula. A primeira pergunta que ele me fazia era qual é a temperatura aí hoje? Eu assim, hoje... Menos 15, menos 20, coisa 20, louca. menos 27, sensação de menos 32. Então, tu tem que estar preparado para isso. Então, é sempre bom conversar com quem está aqui. E a comunidade brasileira aqui no Canadá ela é uma comunidade muito grande e ela também é uma comunidade muito aberta. Então, se tu entrar nos grupos do Facebook, brasileiros em Montreal, brasileiros em Toronto, brasileiros em Vancouver, muita gente vai estar disposta a te ajudar. Procura o pessoal no Instagram também, muita gente está disposta a te ajudar. E conversa com eles.
eu até diria, não usa uma agência, tu não precisa de uma agência. Tu precisa, se tu quiser, é de um despachante para te ajudar com o processo de visto e essa documentação. Agora, a agência em si, porque a maioria das agências, elas terceirizam essa atividade da documentação. Então, tu vai estar pagando para eles que vão estar pagando para outra pessoa. Paga direto para essa pessoa só pela questão da tua documentação e o resto tu tenta fazer por conta. Que Com a ajuda legal. do pessoal que está aqui, é claro. Verdade. Ô, Tayane, assim, agora me veio uma pergunta aqui. A gente fala, e do college? Porque as pessoas, eu quero ir para fazer o college, eu quero ir para fazer a faculdade, pós-graduação. Pessoal, eu estou trazendo essas perguntas, primeiro para explicar. Eu dou aula para muita gente que mora no Canadá, ok? Muitas pessoas, eu tenho um grande número de alunos no Canadá, e a Tayane também faz aula comigo, e eu tenho percebido algumas dificuldades em alguns alunos depois deles chegarem no Canadá, ok? Então, essa live é para auxiliar mesmo as pessoas que têm essa vontade, que estão se preparando para emigrar, o que você precisa saber, porque alguns chegaram lá, depois você tem que ver a necessidade, por exemplo, de aprender o francês. É muito sério o que eu estou falando. Então, se você tiver oportunidade, condições de você iniciar seu curso aqui no Brasil, eu recomendo. Comece já aqui. Por quê? Você tem talvez até acho que um amparo um pouco maior. Isso eu dou como sugestão. Você tem um amparo maior. Você está talvez no seu antigo emprego ainda, você está trabalhando, porque eu já cheguei a dar aula para pessoas que trabalhavam o dia todo, não conseguia ficar na câmera 1 hora de aula pelo tanto de trabalho que essa pessoa tinha. Então, são experiências que eu vou tendo com alunos que eu quero, sim, eu sugiro sempre para os meus alunos, quando eles vêm, eu pretendo viajar tal mês. Fala, vamos fazer intensivão, vamos estudar. Se de preferência, caso você consiga, faça o seu TCF aqui. O TCF é o teste de conexão Stephenson. É muito importante. Se você treinar isso aqui já no Brasil, ele é válido, esse documento é válido por 2 anos. Porque ele é válido por 2 anos. Não sei se mudou, mas eu sei que é 2 anos. Você consegue sair daqui do Brasil com esse documento. Você leva lá para o Canadá, ele é aceito. É muito bom você já chegando lá com um determinado nível de francês ou inglês. Só que o inglês, como a Tânia falou, vai depender muito da região que você vai escolher. Em relação ao francês, se você for com o francês, com o inglês, você está em grandes vantagens. Sim ou não, Tayane? Sim, com certeza. E aí vai a questão que eu comentei de tu estudar bem a província, a cidade para qual tu está escolhendo imigrar. Não só pela questão de qual processo de imigração tu vai optar por fazer, mas também para saber se enquadra no que tu quer. Porque se tu decidir vir para a província do Quebec, tu tem que estar consciente que tu vai ter que aprender o francês. Não tem escapatória, não tem escolha, vai ter que aprender o francês. O francês aqui é uma parte muito importante da história deles. Eles defendem muito a permanência do francês. Eles não querem que o inglês tome conta, e é uma coisa que estava acontecendo, e o governo tem tomado cada vez mais medidas para impedir que isso aconteça. Até a foto que eu te marquei, né, Sérgio? Aqui, até as grandes redes de loja e de fast food, elas têm que ter o nome em francês. Isso é lei da província. Então, o Olha, KFC aqui não é KFC, porque é PKC, porque daí é em francês. É Poulet Kentucky Chicken. Não, é Poulet Kentucky Chief. E não, porque tem que ser em francês. E não é só o KFC, tudo aqui é assim. Tem até uma porcentagem, dependendo do tamanho da tua empresa, tem uma tu é obrigado, toda a documentação da tua empresa, ela tem que ser em francês. Então, aqui, província do Quebec, o francês é muito importante para eles como cultura. Eles não querem abrir mão dessa língua. E eu acho que quando tu escolhe migrar para um lugar, é importante que tu abrace a cultura daquele país. Claro, não esquecendo da tua, mas que tu respeite a cultura do lugar para onde tu te mudou e tu abrace aquela cultura. E quando tu vem para o Quebec, aprender o francês faz parte desse processo.
Que legal. Eu te fiz uma pergunta antes, acabei emendando com outra coisa, sobre o colégio. Fale um pouquinho sobre o colégio. Como que funciona esse processo? Como que foi a sua o seu acesso, né, no colégio? Olha, o Fabrício está na live. Ô, Fabrício, entra, Fabrício. Queria muito que... Posso chamar o Fabrício, Mas, André? claro, Deixa eu mandar o convite aqui para ele. Vamos ver se ele vai aceitar, porque ele é muito requisitado. Ó, Fabrício, entra aqui para a live, venha participar aqui com a gente um pouquinho. Então, fala um pouquinho do colégio, como que é esse processo, como que funciona, qualquer pessoa pode fazer, o que que a pessoa precisa ter no currículo para fazer, inglês, francês, o que que a pessoa precisa ter para fazer. então, o college, ele é. Eu optei pelo college já com foco no meu processo de imigração, que eu ia imigrar pelo programa que eles têm, que é o PEC Estudos. E aí, outra coisa importante, tu tem que estar sempre atualizada da legislação da imigração, porque ela muda constantemente. E foi o que aconteceu comigo. Eu estava no meio do meu processo e a legislação mudou, e aí eu meio que perdi a minha qualificação. Mas isso a gente fala um outro tempo. Mas o college, ele tem vários tipos de college com durações diferentes que vão te enquadrar para processos imigratórios diferentes. Existem colleges públicos e colleges privados. O college, a província mais barata para se fazer college é o Quebec. A educação aqui, ela é conhecida no Canadá inteira como uma das educações mais baratas do país. Então, tem toda essa questão. E o college que eu fiz, ele tinha duração de 9 meses. Ele é o que a gente chama de AEC, ou seja, ele não nos dá um certificado, ele dá um atestado de estudo, que é uma documentação diferente de um certificado. E para fazer um college desse nível, a única coisa que tu precisa é um ensino médio completo e a língua. No meu caso, como Montreal aqui eles falam inglês e francês, eu optei por fazer um college em inglês, porque eu não tinha a menor condição de fazer um college em francês. Então, Mas hoje você consegue, Tayane. Hoje você consegue. Hoje você consegue, né? eu, então eu só tive que fazer uma pequena provinha deles. Como eu não tinha o IELTS para comprovar o meu nível de inglês, eu tive que fazer o Pathway, que eles chamam, que é primeiro que tu faz o curso de língua, para depois fazer o college. Eu fiz o curso de língua por 4 semanas, dá um mês, e aí depois eu podia começar o meu college. E a maioria, sim. O que acontece com muita gente que vem me perguntar, vale a pena? Se é o teu primeiro contato com um ensino de nível superior, vai te acrescentar bastante. Mas se tu já tem uma graduação, se já tem uma pós-graduação, eu tinha colega com doutorado, PhD, Daílson, meu querido, marido do Fabrício aí, que realmente o ensino do college ele é um ensino superficial. Se tu já tem um outro nível de graduação, não pensa que tu vai fazer um college que vai ser no mesmo nível da tua graduação. Ele é um ensino bem superficial e 95% das pessoas que estão na sala de aula contigo estão fazendo como o primeiro passo do processo imigratório delas. E aí isso varia muito de college para college. Tem alguns colleges aqui que levam mais a sério, outros que estão nem aí, é só tu participar da aula, ou às vezes nem isso precisa, eles vão te dar no final a documentação para tu aplicar para o teu work permit. Tem colleges que exigem prova de língua, tem colleges que não exigem prova de língua. Eu tenho amigos aqui que chegaram em Montreal sem falar francês, sem falar inglês, fizeram um college em francês, não tiveram que provar a língua, a maioria do tempo não entendiam nada que estava sendo falado na aula, mas no final do curso ganharam a certificação para aplicar para permissão de trabalho. Então aqui, hoje em dia, já fala francês, está aprendendo inglês, e é assim que funciona. Não é uma coisa muito correta, e eu não vou generalizar dizendo que são todos os colleges, mas a maioria dos colleges aqui funcionam como fábricas de work permit, que é a permissão de trabalho. Olha. O pessoal faz para ser o primeiro passo no processo da imigração. Em questão de conhecimento, não vai te agregar muito, mas mesmo assim eu recomendo que quando tu for fazer a escolha de um college, procure um assunto que seja minimamente agradável e minimamente do teu interesse. Porque tu vai ter que assistir aula, tu vai ter que fazer prova, tu vai ter que fazer trabalhos. Uma mini faculdade. Olha só, que legal. Gente, como eu falei aqui, eu trouxe a Tayane aqui. A Tayane, ela mora no Canadá, ok, em Montreal, e ela está trazendo, né, a experiência dela
e dando dicas. Dailson, Ó, o salut Dailson Dailson, aí, comment acabei tu de falar de vas? ti. Dailson, je voudrais vraiment que tu puisses participer avec nous ici. Si tu peux, je serais très content de te recevoir ici en direct avec nous. Je vais t'envoyer l'invitation. Si tu peux entrer, vraiment pour moi, je serais très, très ravi de t'avoir ici avec nous. Eu vou tentar com o Dailson, já que o Fabrício não entrou, vamos ver se ele entra. Isso. Dailson, entra aí, Dailson. Vamos ver aqui, ó. Quanto mais, Dailson, melhor. onde que tu é, Dailson? Ó, mandei. Vamos ver se ele vai entrar. Gente, imagina uma pessoa que é brasileira, brasileiro, mas falando um francês impecável. Inglês também me falaram. Daí. Não, o francês do Dailson, eu e o Dailson, nós somos colegas no college aqui e por um período de mais ou menos mês e meio a gente trabalhou junto numa cozinha aqui em Montreal. E sempre antes de ir para o trabalho, a gente se encontrava na estação de metrô, caminhava junto até a cozinha e passava por um Tim Hortons no meio do caminho. Tim Hortons é um Starbucks canadense muito mais barato. E o Dailson sempre fazia o pedido em francês e a atendente entendia perfeitamente o que ele estava falando e trazia o café certo para ele. Eu tentava fazer o pedido em francês, não me entendia, quando não pedia para eu falar inglês, me trazia o café errado. Olha, mas ele fala muito bem, muito bem. Muito obrigado, no Carlos. Carlos colocou ali, muito obrigado. Fabrício, merci beaucoup aussi pour avoir partagé notre live. Merci vraiment. Très content de t'avoir ici. Fabrício é um outro, né? Fantástico, uma Nossa. pessoa fantástica. Sensacional ter você aqui na nossa live. Gente, o Fabrício também será convidado aqui para uma live. A gente vai bater um papo. Só que com o Fabrício vai ser em francês. Vai ser em francês aqui. Ok, merci beaucoup por t'avoir ici avec nous. Tayane, então vamos lá, continuando aqui. Galera, se você tiver qualquer pergunta, sugestão, comentário, coloque aqui, ok? A gente vai ler. A Tayane está aqui para esclarecer as suas dúvidas e dificuldades, ok? Ela já é advogada, trabalhou aqui no Brasil e hoje ela trabalha no Canadá. Uma pergunta, então, todo mundo que passa no colégio, eles têm eles têm a garantia de poder prosseguir com permissão de morar no Canadá? Sim, como é que funciona? E é por isso que tu tem que primeiro estudar direitinho qual é o college que tu vai vir e o que ele te dá direito, tá? Eu não vou te dizer que todo college do Canadá dá direito ao work permit, não são todos, tá? Então, por exemplo, aqui no Quebec, college privado e público dá... Conta da dificuldade. Depois eu conto uma história engraçada do meu francês para vocês. Tem aqui no Quebec, college privado e público te dá direito ao PGWP. O que é o PGWP? É o Postgraduate Work Permit, que é a permissão de trabalho que tu termina que tu recebe quando tu termina o college. Nem toda província vão ser os colleges privados e públicos que vão te dar essa opção. Por exemplo, a província de Ontário, que é onde fica Toronto, eu não vou te dar 100% de certeza, mas em Ontário parece que só college público que te dá direito ao PGWP. Então, é importante que quando tu for fazer a tua pesquisa, tu pergunte sobre isso, tu indague sobre isso, porque pode ser que estejam te jogando numa furada, tá? E outra coisa que é muito importante é quanto tempo de work permit que o college que tu vai fazer te dá. Porque a lei atual é que tu precisa de um college um college que te dê um work permit de 2 anos, porque o primeiro requisito é tu ter feito college, o segundo requisito é tu ter 2 anos de trabalho de experiência aqui no Canadá. Então, se tu fizer um college que for muito curto e que só vai te dar 1 ano de work permit, tu não vai conseguir migrar por essa via. Claro que ele é uma porta de entrada para o país. E depois tu tá aqui, tu pode conseguir um outro emprego, tu pode aplicar para um outro work permit, pode conseguir um empregador que, quem sabe, queira, a expressão que a gente usa é fechar o teu visto, e aí tu consegue ficar aqui mais tempo, mas não é uma garantia. O ideal é, se tu tiver tempo, se tu tiver condições financeiras, é tu vir atualmente para fazer um college de 2 anos, que vai te dar uma garantia mínima de um work permit de 2 anos, e que daí sim, no final desses 2 anos, tu vai conseguir iniciar o teu processo de imigração aplicando para a residência permanente. Olha só, gente, olha só. Essa aqui é uma consultoria completa. Se eu gravar esse vídeo, colocar lá na Hotmart Vende
Então, aproveite que você está aqui, Vamos coloque as fazer suas isso? Vamos fazer perguntas. isso, eu tô precisando de dinheiro. Vamos, que eu acho que a gente vai marcar aí umas gravações com você, com o Fabrício, com o Daílson. A gente monta esses e-books, esses conteúdos. Tem algumas perguntas aqui, deixa eu ver. Tem uma. Quanto à tua dificuldade de comprar no mercado. Ó, o Fabrício colocou, eu admiro demais a Tatá. O inglês dela é lindo e agora o francês também. Merveilleux, francês sim, sem dúvida também. É maravilhoso, fala muito bem. E aqui, depois você conta a sua dificuldade, a Daniele colocou sentindo muita dificuldade em aprender o francês, pretendo viajar para Montreal em 2023. Ó, Tayane, você tem alguma indicação para a Daniela aprender o francês? Qual seria seu conselho? Vamos ver se você indica alguém. Deixa eu pensar se eu conheço algum professor bom de francês para indicar. Eu acho que, primeiro, todo mundo tem essa dificuldade, e essa é bom tu ter falado isso, Daniele, porque é uma outra coisa que as agências têm a tendência de mentir. Porque como o francês e o português têm a mesma raiz, que é o latim, elas vão pegar e te dizer, não, mas tu vai aprender o francês rapidinho, porque é super parecido com o português. Não cai nessa. Não é, não é. Na escrita, algumas coisas podem até ser, mas a pronúncia é muito diferente. E como eu e o Sérgio, a gente cansa de falar nas nossas aulas, a forma como tu pronuncia as palavras pode afetar totalmente o sentido do que tu está dizendo, né? Isso aí quem faz aula com o Sérgio sabe que muitas vezes a diferença entre o passado e o presente é a sílaba tônica praticamente na tua fala. Na fonética, claro que na escrita é diferente, mas na fonética vai ser a sílaba tônica do que tu está falando. Então, é uma dificuldade que todo mundo tem. E eu claramente indico, começa a fazer aula aí já desde o Brasil. Se teu plano é vir para cá fazer um college, morar, chega aqui com uma base, é muito boa. Outra questão é ter em mente que no Quebec se fala francês, mas a gente chama o francês aqui de quebecois. Porque cada país diferente que tu for, o francês vai ter o seu próprio sotaque e o francês vai ter a sua própria particularidade. Então, o francês que é falado aqui não é o francês falado na França, que também é diferente do francês falado na Bélgica, e o Sérgio pode falar para vocês que com certeza também é diferente do francês falado no Congo. Então, tem algumas particularidades do francês daqui. Então, como eu disse, hoje em dia a internet é uma ferramenta maravilhosa. Assiste seriado. Aqui do Canadá, tem seriado no Netflix que está disponível na conta do Brasil, que é com francês aqui do Canadá. Música é uma ferramenta maravilhosa para aprender a língua. O Sérgio sabe disso muito mais que eu, como a música é uma ferramenta maravilhosa para várias coisas na vida, para aprender a língua também. Fazer aula, persistência, dedicação. E se tu conseguir chegar aqui com um mínimo de francês, para pelo menos que tu consiga entender o básico do que as pessoas vão falar contigo, já vai ser um avanço. Já vai ser muito melhor do que eu cheguei. Porque eu cheguei com... Não, você chegou bem lá. Eu não estava lá, mas eu posso imaginar seu inglês bom e o francês que você já tinha. Pessoal, deixa eu só aproveitar aproveitando a pergunta da Daniele. Seguinte, Daniele, o francês é uma língua que não é difícil de se aprender. A grande dificuldade que eu percebo em alguns brasileiros na pronúncia de alguns sons específicos, ok? Eu já vou te falar assim, 15 anos dando aula de francês, aproveitando já você que está aqui assistindo a live, se você ainda não tem inscrito aqui no meu Instagram, pode se inscrever, depois a gente conversa, ok? Então, alguns sons acabam prejudicando um pouco a comunicação. Dentre eles, a gente tem o som E, que não existe em português, temos o som on. O on, aqui em português é en. Então, eu vou dar um presente. Em francês é cadeau. Então, quando você quer falar présent, não é present, é présent. Então, o som, ele muda toda a estrutura da mensagem que você quer transmitir. É por isso que eu quero dar um conselho. Quer aprender o francês? Aprenda o francês. Se você quer focar no francês quebecois, então procure alguém que mora no Quebec, que tem o sotaque do Quebec, que vai ter o livro com o som do Quebec, para te ensinar. Por quê? Se você pegar o livro, por exemplo, que eu uso, são livros da França, eu não consigo te passar o sotaque do Quebec com o livro da França. Não existe. O sotaque é algo que você vai adaptar de acordo com o ambiente que você vai viver, vai morar. Vou pegar um exemplo. Eu aprendi português aqui no Brasil,
no Rio de Janeiro, eu me adaptei à fala de carioca, ok? Se eu for no Sul, eu vou tentar falar igual a pessoa do Sul. Então, a dica que Bah! eu dou, certo? Vou tentar me adaptar ali para poder conversar. O francês, você tem que ir, isso aí, Daniel, entendido, perfeito. Então, o francês você tem que ir aos poucos, comece com o basicão, não existe mágica, tem que estudar. Eu gosto sempre de falar, não existe mágica. Outro exemplo, a Tayane já fala francês. Ela já mora no Canadá. E ela faz aula comigo já faz quase 6 meses. Já falando francês. Por quê? Aperfeiçoar, ter uma comunicação perfeita. Quando eu falo perfeita, a nossa aula inteira é em francês, mas ela continua fazendo aula de francês. Esse é um grande exemplo que eu dou para você. Então, comece hoje. Busque um aplicativo, treine bastante a pronúncia, porque, gente, a pronúncia ela facilita muito o aprendizado. Muitas pessoas têm dificuldade de prosseguir porque a metodologia que ela adopta não é aquela metodologia de aprender primeiro a pronúncia. Então, todos os meus alunos sabem. O Caio está aqui, meu aluno também, ele sabe. Caio, Fabrício, a Tayane. Eu faço 4 primeiras aulas de pronúncia porque a pronúncia ela facilita o processo. Gente, sem pronúncia você vai ter aquela dificuldade de ler, aí vira aquela coisa difícil, você não consegue prosseguir. Então, o conselho que eu dou, comece aos poucos, se você tiver dificuldade, entre em contato. E daqui 30 dias, também uma coisa muito legal que eu vou anunciar aqui, eu vou lançar meu curso gravado. Isso aí. Acho que até aí não estava sabendo. Eu te falei já ou Não, não? não, é Então, vou novidade para lançar mim um curso também. gravado. Isso, um curso gravado para basicão. Então, é premier pas, ok? Mais do que o básico, além do básico. Você que quer aprender como se apresentar na embaixada, você quer aprender como fazer uma primeira comunicação com o colégio, por exemplo, college, que o pessoal fala, o que eu posso responder? Vai estar tudo lá, bem gravado, bem organizado. Então, se você quiser também, fica aqui, siga o nosso Instagram, que você vai ter todas as informações. Vamos lá, Tayane, uma outra Sérgio, pergunta. Oi. Sérgio, deixa eu só fazer um comentário sobre um comentário. Eu perdi ali o nome da pessoa que fez ali em cima em relação ao cônjuge e o PEC trabalho. Muito cuidado nisso Aqui, ó. também. Muito cuidado nisso, porque isso também é uma outra história que muita agência vende e não é tão simples assim. Quando tu vem para cá com um, um companheiro ou com teu marido, esposa, a pessoa que te acompanha quando tu vem fazer o college, eles têm uma permissão de trabalho que é o que a gente chama de Open Work Permit, que é a permissão aberta. Eles podem trabalhar qualquer atividade sem limitação de hora, porque estudante só pode trabalhar 20 horas por semana. Quem vem te acompanhando, teu companheiro, tua esposa, teu marido, podem trabalhar sem limitação de hora. Mas, para essa pessoa se enquadrar para o PEC trabalho no final desses 2 anos, ela tem que ter tido 2 anos de experiência de trabalho no canadense, trabalhando em determinados NOCs. O que é NOC? NOC é uma qualificação para os trabalhos que o governo do Canadá tem, e não é toda atividade que se enquadra em NOC. Tá? Então, muitas vezes, o que acontece? A pessoa vem com um cônjuge que não fala nem inglês, nem francês, e esse cônjuge consegue trabalho numa fábrica aqui, por exemplo, consegue trabalho no armazém da Amazon, que não exige língua. Só que esse trabalho também não se enquadra em NOC. Então, todo esse tempo que teu cônjuge vai estar trabalhando lá, não conta como experiência de trabalho canadense para fim de imigração. Tá? Então, é muito cuidado, porque isso é uma coisa também que muita agência vende, dizendo, se não der certo o teu processo pelo estudo, o teu cônjuge no final do college vai poder aplicar porque ele vai ter trabalhado todo esse período. Não é qualquer trabalho que te qualifica para iniciar o teu processo de imigração. São trabalhos em NOC, tá? Então, por exemplo, tu trabalhar no varejo, trabalhar em restaurante, dependendo da vaga, em restaurante, trabalhar na cozinha como garçom ou como recepcionista, não é NOC, não vai enquadrar, tá? São trabalhos geralmente mais trabalho de escritório, trabalhos gerenciais, ou então trabalhos que exigem uma qualificação, por exemplo, engenheiros, enfermeiros, médicos, advogados, que tem o NOC. O meu trabalho hoje, atualmente, tem NOC. Então, o tempo que eu estou trabalhando para a empresa que eu trabalho atualmente conta para o meu processo de imigração.
O emprego que eu tinha enquanto eu trabalhava, enquanto eu estava no college, não tinha NOC, tá? Então, não contava para o meu processo de imigração. Então, é uma coisa que tem que ter muito cuidado quando as agências vendem essa história. Que legal, bacana. Eu acho que, ô, Tem, tá tendo uma ideia bem legal aqui. Você abrindo uma agência que vai ajudar muita gente, hein? Ah, não, mas o pessoal sempre vem falar comigo e eu sempre dou todas as dicas, passo tudo, e inclusive depois que o pastor chega aqui, eu começo a mandar oferta de trabalho para eles, então pode vir pedir ajuda que eu não cobro. Me pagam de rotas quando chegar aqui, que a gente tá bom. Legal. Outra pergunta, que ó, a gente não pode estourar o tempo, né, para poder guardar o outro conteúdo para a próxima live, que a gente vai ter mais uma live aí, gente, viu? Deixa eu, Tayane, uma outra pergunta aqui. Fala um pouco da escola, para quem tem filhos pequenos, né? Eu acho que é muito importante, você já mencionou algumas coisas, se você puder esclarecer um pouco como que é. Ah, nós somos, por exemplo, eu tenho duas crianças, uma tem 3 anos. Como que fica o maternal, como que fica a questão lá da escola, das crianças? Quando que é gratuito, quando que é obrigatório, como que funciona? Então, aqui o ensino, ele é público, na sua grande maioria, o ensino existem escolas privadas, então se tu optar por pagar, tu tem essa opção, mas as escolas públicas aqui, elas são escolas muito boas e é o que todo mundo acaba fazendo. A questão é que quase 100% das vezes o filho do imigrante ele tem que frequentar a escola francófona. Porque se nenhum dos teus pais fala francês, como a província do Quebec toma várias medidas para incentivar que o francês permaneça como língua oficial e que o francês não suma, então o teu filho vai ter que estudar em francês. Então, quando ele chega aqui, antes dele poder ir para uma sala de aula normal, ele vai para uma sala de aula de adaptação, onde eles vão avaliar o nível de francês dele, vão ajudar ele a melhorar o nível de francês dele, e quando acharem que ele está pronto, ele vai para a sala de aula normal. O que eu sei por amigos, e aí não é por experiência própria, porque eu não tenho filho, mas por amigos, é que para criança e até para adolescente é muito mais fácil o aprendizado. Então, eles chegam aqui, às vezes, sem nem falar bonjour, e em poucos meses eles já estão com um nível de francês que a escola considera aceitável para passar para a sala de aula regular e seguir os estudos normalmente. Criança, então, 2, 3 anos, eles vão para a creche, e geralmente a creche é em francês, mas aí a creche geralmente é paga também, tu recebe um incentivo do governo para isso, dependendo da tua renda e da quantidade de filhos que tu tem, o governo ele te paga um incentivo mensal para te ajudar a arcar com esses custos. Mas as crianças também, a coisa mais bonitinha de ver, tu fala com eles em português, eles te respondem misturando inglês, francês e português. Tipo assim, não na tua cara. Tu mal fala o francês, o português direito, eles falam tudo numa frase só, porque para eles é muito mais fácil. Que legal. Ó, tem alguns comentários aqui. Isso que você falou sobre as empresas querem que fechamos logo com elas e criam uma fantasia. Acho que você comentou, né, sobre isso. Isso. Que nem eu vou dizer, eu não estou generalizando as agências, porque eu tenho amigos que tiveram experiências muito boas com agências, eu não sei o nome das agências, mas que não tiveram problema nenhum. Infelizmente, eu tive problema com a agência que eu optei por usar no Brasil, e eu sei de muita gente que também passou por essa situação e eu converso com muita gente que está se preparando para vir, e que quando eu começo a falar de toda a realidade, assim, meu Deus, mas a minha agência não me disse nada disso, a minha agência não me disse que era assim. Eu assim, pois é, mas a realidade é essa. Legal. Gente, a gente está chegando no fim da live, ok? Quem tiver alguma pergunta, pode colocar aqui. Essa live vai ficar salva, fazer questão de salvar. Você pode compartilhar com seus amigos, chamar seus amigos para assistir essa live. É muito importante, sim, porque, por exemplo, eu vim do Congo, eu moro aqui no Brasil faz 15 anos. Nada mais do que você saber sobre as informações do lugar que você quer ir. Então é bom, eu não sabia nada, Eu vim assim, né? Não sabia nada, mas quando você sabe, você vem já preparado, você já consegue ter todas as informações de uma maneira mais eficaz, você consegue chegar com mais preparo. Então, essa live vai ficar salva e eu pretendo convidar mais pessoas. O Fabrício, a gente está preparando uma outra live com o Fabrício. Vou chamar
a Tayane de volta para a gente ir pegar um outro assunto nessa linha, para a gente poder te auxiliar. E eu sei que surgiram algumas questões aqui, algumas perguntas que estão chegando também. A gente vai tentar juntar tudo para te ajudar. Eu acho assim, isso é uma das coisas muito bacanas. Tayane, antes da gente fechar a live, conta um pouco sobre a sua dificuldade no mercado. Que papo é esse dessa dificuldade no mercado? Então, começa pelo que eu falei, que aqui em Montreal, aqui no Quebec, francês é a língua oficial. Então, se tu não tem uma mínima noção, as embalagens dos produtos, os cartazes, é tudo em francês. Então, se tu tá na dúvida do que tu tá comprando, vai estar em francês. E se tu não fala francês, tu vai ter que usar um Google Tradutor ou alguma coisa. E muitas, apesar de não ser a maioria, existem pessoas aqui que não falam inglês, que só falam francês. Então, se tu for pedir auxílio para alguém, aconteceu comigo 2 vezes já em supermercado, de eu ir falar com a pessoa e a pessoa não falar inglês. E aí ter que buscar a ajuda de alguém que falasse inglês. Isso, claro, quando eu cheguei antes de começar a fazer aula com o Sérgio. Ah, você E já falava, vai. o que aconteceu comigo é que eu estava pagando as compras e já achando que estava dominando o francês. A caixa me perguntou se eu queria o recibo impresso ou pelo e-mail e eu só respondi oui. E fiquei olhando para ela, porque eu achei que ela me perguntou se eu queria o recibo. E eu, sim, eu quero o recibo. Vai ser por e-mail ou impresso, Mais criatura comment de je vais te Deus? remettre? Par email ou bien tu veux? E aqui Oui, aqui e-mail é courrier. courrier, oui, par courrier. Par Ah, courrier. par courrier, Ah, oui, oui. e eu só falei oui e fiquei olhando para ela. E aí a sorte que meu namorado, que é aqui do Quebec, estava do meu lado e ele pegou e me disse, ela perguntou se tu quer impresso ou por e-mail, não se tu... Por que que tu falou sim? Tu falou sim, ficou olhando. Mas, na sua grande maioria, as pessoas aqui, elas são muito receptivas, elas são muito legais e elas apreciam muito o fato de tu estar fazendo o esforço de falar o francês. Então, ninguém vai ser, não vou dizer ninguém, porque já aconteceu, tá? Qualquer país do mundo que tu vai ir, vai ter gente mal-humorada, vai ter gente mal-educada e vai ter gente preconceituosa. Então, já passei por situações assim aqui. Passei por 2 situações que eu me lembre agora de cabeça, de pessoas que foram preconceituosas com o fato de eu não me comunicar em francês na época. Mas na sua grande maioria o pessoal é muito legal, a Caixa começou a rir, eu comecei a rir, falei que podia ser por e-mail, já que eu já tinha meu cadastro no mercado, e foi isso. E maioria dos lugares, quando eu ia comprar café com o Daílson, a menina do Tim Hortons, ela já nos conhecia, e aí ela começou a dar risada, e aí ela já sabia que toda vez que eu ia lá, eu aproveitava para praticar o meu francês. Então ela respeitava e me respondia em francês, e assim a gente ia dando risada, interagindo e eu praticando o meu francês ao mesmo tempo. Então, o pessoal aqui é muito receptivo, na sua grande maioria, muito compreensivo, e eles ficam muito felizes de tu fazer o esforço de falar francês com eles. Que legal. Ó, temos alguns comentários aqui. Obrigado por esclarecer tudo isso. Muito obrigado por participar também. O Soares Stevens, assim, sobre a questão dos NOCs válidos para a imigração, tem alguma lista em algum lugar? Tem. Se entrar no site do governo do Canadá, tem lá o que é NOC 0, o que é NOC A, o que é NOC B e o que é NOC C. E aí tu consegue, só que, pegadinha, o site do governo tá em francês ou em inglês. Então, se tu não fala nenhuma das línguas, tu pode pedir ajuda para alguém. Se alguém ficou com alguma dúvida ou quiser alguma ajuda, pode me mandar uma mensagem. Meu Instagram é aberto, não é bloqueado. Então, pode me mandar uma mensagem. Recomendo que sigam o Fabrício. O Fabrício é influencer, então ele faz muito vídeo explicativo da província do Quebec. Ele não mora mais em Montreal atualmente. Eu tenho preguiça de ser influencer, tenho preguiça de ser blogueirinha. Então, quem me seguir vai só ver meu dia a dia chato mesmo. Mas é só me mandar uma mensagem que eu ajudo com o maior prazer. E assim a gente constrói o teu processo de imigração. Exatamente. Outra coisa também, para quem não sabe, eu presto consultorias nesses aspectos. Às vezes você quer alguma coisa rápida, carta de recomendação, alguma tradução simples, não juramentada. Juramentada eu não faço, mas tradução simples, não juramentada, interpretação simples. Você pode também entrar em contato, a gente vai conversando e vai fazendo isso. Outra pergunta: exames médicos
quais são exigidos? Então, na verdade, o exame médico que é exigido para a imigração, tu não pode fazer por conta. Tu tem que fazer com um médico que é registrado no consulado do Canadá para fazer. Então, na verdade, antes de saber quais os exames exigidos, é melhor tu achar um médico que seja cadastrado, que seja autorizado a fazer esses exames. Em Porto Alegre, por exemplo, tem um médico só que faz isso. E eles pedem, ele vai fazer um check-up em ti e eles pedem exame de urina. E aí é mais um fato engraçado: o exame de urina é um exame de urina assistido, para ter certeza que o xixi é teu. Então, tu vai entrar no lugar com um copinho bonitinho ali e a técnica de enfermagem ela vai virar as costas e ela vai permanecer lá enquanto tu faz o teu xixizinho, porque o exame de urina tem que ser assistido para provar que é teu. Mas isso aí tu não pode fazer provavelmente pelo teu plano, tu vai ter que acabar pagando particular, porque os médicos que são registrados para esse procedimento só aceitam particular nesse caso, e é um gasto bem alto que eu particularmente não tinha computado no meu processo de imigração e que a agência sequer tinha me avisado que seria tão alto. Tá? Eu gastei quase R$ 1.000 nesse processo só para um exame de urina e um check-up. E eu ainda tive que refazer meu exame de urina. Tive que Olha, mijar 2 vezes na frente da técnica. olha, olha, deixa eu fazer uma outra pergunta. E sobre a tradução juramentada dos documentos, qual é o custo mais ou menos se a pessoa quiser fazer esse processo? Então, eu só precisei traduzir um documento até o momento, tá? Porque foi só para aplicar para minha permissão de estudo e para minha permissão de trabalho. Então, para essa primeira fase, o único documento que eu precisei traduzir foi a comprovação financeira de fundos. Então, não foi muito caro, porque eram documentos que, sua grande maioria são números, não tem muita palavra para traduzir. Então, eu paguei R$ 250 na tradução desses documentos, mas até o momento foi a única documentação que eu preciso traduzir. Mas eu sei que quando eu for aplicar para minha residência permanente, eu vou ter que traduzir muito mais documentos, e isso também pode ser um custo muito alto que muitas vezes a gente não está contabilizando no nosso processo de imigração. Ah, sim, legal. Pessoal, mais alguém tem alguma pergunta? Olha só, a TN está aqui esclarecendo e tudo tal. E a live já está chegando ao fim, ok? Quem puder, tira uma foto nossa, vou tirar os comentários. Olha, o Gil entrou. Oi, Gil, tudo bem? O Gil também é um dos nossos alunos, ok? Eu também tive que fazer o exame médico por conta do raio-x. Isso aí. Então, salut Gil, comment tu vas? Content de t'avoir ici avec nous. Então, o Gil também é nosso aluno, ok? É isso que eu estava falando. Mas lembrando, pessoal, a live está chegando ao fim. A live vai ficar salva aqui, ok? Para você assistir, acompanhar o passo a passo. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, coloque aqui que a gente vai responder juntamente com a Tayane. Eu e a Tayane, nós temos o nosso encontro marcado todo sábado, e o horário da nossa aula, com ela que eu fecho a minha semana das aulas de francês. Eu dou aula de forma individualizada, em grupo também, diretamente ao vivo. E em breve eu vou lançar o meu curso gravado, gente, muito top, top das galáxias. O nome é Premier Pas, Além do Básico. Quando eu falo além do básico, você vai poder aprender muita coisa. E tem mais uma coisa, você vai poder ter contato comigo pelo menos uma vez por mês para você esclarecer todas as suas dúvidas. É um curso que eu fiz realmente para poder facilitar o processo para quem não tem tempo de entrar na câmera para estudar comigo, para quem viaja muito, você vai poder acessar de qualquer lugar, em qualquer espaço onde você estiver. Tayane, quais seriam as suas últimas considerações antes de eu te agradecer? Se quiser mandar beijos e abraços para o mundo, fique à vontade, porque sentez-vous à l'aise. E se você quiser falar um pouquinho de seu francês e inglês, fique à vontade. Meu inglês está ruim, nem vou tentar falar. Mas aí fique à vontade aí para falar e para mandar abraço para o povo e o que você quiser deixar como conselho, dicas, sugestões. Então, só queria agradecer a todo mundo que participou, que mandou mensagem. Como eu disse, se tiver mais alguma dúvida, algo que eu possa ajudar, não hesite em me procurar. E a minha dica é pesquise. Pesquise muito antes de iniciar o teu processo para ver onde é que tu te enquadra melhor e quais são os passos corretos que tu tem que tomar. E, será que eu falo francês? Ai, que vergonha!
Deixa pro final, deixa pro final. Deixa pro final. Merci pour tout, Serge. Tu es le meilleur professeur de français. Merci beaucoup, Gê, mas ça me va droit au cœur. Merci vraiment. Muito obrigado, viu, pessoal que colocou parabéns pela live. Pessoal, só vou falar mais alguma coisa antes de vocês saírem. Em relação ao idioma, tanto francês como inglês, eu vou dar dica como professor, 15 anos dando aula de francês. Estude. Encontre um professor, encontre uma metodologia que você vai se conectar de verdade. Por quê? Porque, às vezes, eu costumo sempre trazer aquela fala. Temos uma questão que se chama degustar e comer. Quem come tem um processo, vai comendo, vai até se saciar. Quem degusta, você tem que degustar em vários espaços para você se saciar. Por que eu estou trazendo essa analogia? Não sei se eu posso chamar assim. Às vezes você fica pipocando de página em página, perfil em perfil. Dá para aprender alguma coisa? Dá para aprender, mas você não consegue construir nada eficaz. Você não constrói nada eficaz. Encontre uma metodologia, foca num professor, foca numa estratégia, aprenda de verdade. Okay? Por que eu falo aprenda de verdade? Muitos investem e acabam não aprendendo. Eu não consigo fazer todos os dias aula. Faça uma aula por mês. Vá se preparando aos poucos. Não deixe de estudar. Gente, não existe mágica. Não, eu ainda não criei o chip para colocar na cabeça do povo. É papo mesmo. E a nossa aula é uma pedrada mesmo. A gente vai pegando firme e é muito legal. E o resultado, ele aparece. Hoje, eu conheci o... legal, isso mesmo. Hoje, eu falo português com vocês porque eu estudei. É sério. Eu não cheguei aqui falando português. Então, eu consigo até contar piada em português. Pode parecer fácil. Não é. Então, como eu aprendi o português, você também pode aprender o francês. Tanto eu posso te ajudar, ou qualquer outro professor pode te ajudar. Mas não deixe de fazer. Ok? Você pode curtir o nosso Instagram, você pode curtir os vídeos que a gente posta, mas isso só vai ser degustação. Aula mesmo é você entrar, sentar. Eu preciso ver a sua pronúncia. É sério. Preciso ver como você pronuncia, eu preciso ouvir a sua pronúncia para te auxiliar, direcionar a sua metodologia de aprendizado. Outra coisa que é muito importante, eu gosto de falar para todo mundo. Todo meu aluno, quando ele chega, eu faço o primeiro diagnóstico dele na primeira aula. Lembra, Tayane? Eu faço diagnóstico, eu mando ler algumas coisas, eu já descubro qual que é a sua dificuldade, de que forma que eu posso direcionar para a gente trabalhar isso em menos tempo possível a gente tentar resolver. Ok? Muito obrigado a todos que assistiram. Tayane, merci beaucoup encore une fois. Vous avez aidé beaucoup de gens. Je suis très content. Ok? Salutations à Marco. Ok? Je remercie Fabrice qui est ici. Je remercie Gilles qui est ici. Je remercie à tous ceux qui nous suivent de partout dans le monde. Ok? Ici, avec nous, nous sommes là pour vous aider. Je viens de finir la classe, j'étais avec Thaïs. Thaïs, je pense qu'elle est en ce moment en train de se reposer. Mais demain, je vais rencontrer Gilles et avec lui, nous allons continuer avec le processus d'enregistrement de ce grand cours que bientôt, il sera à votre disposition. C'est alors que je dis, je vous demande si vous avez besoin de nous, n'hésitez pas d'entrer en contact. Faites-nous signe, envoyez le message. Nous sommes là pour vous aider au cas où vous avez besoin de nous, ok? Merci beaucoup, Tayane. Toutes les bonnes choses à vous. Salutations, Marco. Ok? Galera, quem tirou uma foto, marque... Vamos fazer uma pose aí. Alguém vai tirar uma foto aí, ó. Pose, faz uma foto aí legal, ok? Pode marcar a gente. E muito obrigado. Merci. Et à très bientôt. Até sexta, hein? À bientôt. Bientôt.